Oi, aqui é o Douglas do Convepa e hoje eu vou entrevistar um colega que eu não vi há muito tempo, o Dr. Ronaldo Lucas. Ele é dermatologista, bastante conhecido, muito pouco provável que você já não tenha ouvido falar no nome do Dr. Ronaldo. Bom, eu vou falar brevemente aqui, caso você não o conheça. E ele é professor hoje da Universidade Anhembi Morumbi, coordenador clínico da mesma universidade, coordenador de cursos de especialização em dermatologia veterinária, da Equalis em Curitiba e Recife, conselheiro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, diretor da Sociedade Latino-Americana de Dermatologia Veterinária, consultor da Virbac e proprietário da Dermatoclínica, que é de onde nós estamos falando aqui hoje. Inclusive eu queria te agradecer, Ronaldo, que você está num dia bastante corrido aí de trabalho e você gentilmente cedeu um pouquinho de tempo para falar para os nossos colegas veterinários. É um prazer. Então tá joia. Ronaldo, eu gostaria de abordar hoje um tema bem específico. Inclusive eu tive o prazer de participar ontem de uma palestra que o Ronaldo deu aqui na Dermatoclínica sobre esse mesmo assunto e eu achei um assunto bastante interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre os avanços, as novidades em relação a meios de diagnóstico e tratamento das otites crônicas. Qual a conduta de vocês no caso de uma otite purulenta? Trata esse caso. A otite purulenta, na verdade, obviamente tem o envolvimento de uma bactéria, mas nunca ela é primária. Então a nossa abordagem sempre é no sentido de elucidar o que está por trás dessa infecção. Geralmente quando o animal vem com otite purulenta, muitos colegas acabam tratando com antibiótico, isso obviamente deve ser feito, mas o tratamento não deve parar por aí. Você deve tratar com antibiótico, mas investigar a causa de base. E para a gente conseguir fazer uma investigação muito adequada, o ponto de partida seria fazer uma lavagem ótica. E isso envolve anestesiar o paciente. E muitas vezes esse convencimento do proprietário fica um pouco mais difícil se o próprio veterinário que encaminhou não tem esse entendimento. Mas o ponto de partida é por que esse animal está com pus dentro da orelha. Não é porque caiu água, não é uma infecção que ele pegou em algum lugar, na verdade é a bactéria que já mora ali, que encontrou uma condição bacana para se multiplicar e ela acaba se desenvolvendo lá dentro. Mas no geral, por detrás disso existem outros problemas. Tá. E vocês estão utilizando hoje aqui na Dermatoclínica a técnica da videofibrootoscopia, né? Que é uma técnica relativamente nova, pelo menos para esse tipo de finalidade, né? Em que situações que vocês indicam fazer esse tipo de exame? Então a fibrootoscopia ou videofibrootoscopia, né? Ela nada mais é do que uma endoscopia feita na orelha, né? E ela é utilizada justamente quando você tem um animal com otite purulenta e que esse animal vai ter que ser submetido à anestesia para lavar essa orelha, e esse animal tem que ser, depois de feita a lavagem, tem que investigar mais profundamente o que está acontecendo. Então, se ficou um corpo estranho lá dentro, se ele tem algum tumor dentro da orelha, né? Se ele tem alguma perfuração timpânica. Então esse exame é feito justamente para fazer uma investigação que os aparelhos convencionais, que todo mundo tem no consultório, não consegue, né? Um otoscópio tem 7 a 10 centímetros de comprimento, a fibra chega a 17. É uma fibra ótica que muito parecida com aquela que se usa para fazer artroscopia, rinoscopia e outras endoscopias, né? É uma técnica no Brasil pouco difundida, a gente evoluiu bem em otite aqui nos últimos 5, 7 anos. E a indicação maior é para fazer um exame mais adequado. Do ponto de vista teórico e de um mundo ideal, todo cachorro com otite deveria passar por esse procedimento, o que é
inviável porque você tem que anestesiar. No caso dos seres humanos, o otorrino faz muito com as pessoas acordadas, mas as pessoas, principalmente os adultos, são pacientes colaborativos. No nosso caso não dá, então a gente acaba fazendo em otites mais graves, mas o objetivo do exame é observar mais profundamente, a lente aumenta de 10 a 15 vezes aquilo que você está vendo, então você consegue ver em detalhes, e após a lavagem óptica, a lavagem nada mais é do que uma limpeza, você vai conseguir investigar o que está acontecendo. A grande vantagem da fibra é que ela trabalha embaixo d'água. Então você fazendo uma lavagem óptica, mesmo que esteja cheio de água ou solução fisiológica, que na verdade é o que a gente usa para lavar, a fibra consegue continuar investigando e te dar um diagnóstico mais aprofundado. Você acaba fazendo todo esse procedimento, tanto a lavagem como a fibra, você já faz tudo no mesmo momento. É, né? No mesmo momento, porque por dentro da fibra, a fibra ela é envolta por uma camisa, e por dentro dessa camisa passa uma sonda de silicone que é a que vai fazer a lavagem e vai levar o líquido. Então enquanto lava, a câmera está filmando tudo, né? Tá vendo tudo, e isso é acoplado numa câmera e acoplado numa placa de captura de imagem, e a gente consegue filmar tudo e depois até ceder para o cliente. Certo. Eu, quando te fiz a primeira pergunta com relação a qual a conduta, a abordagem no caso de otite purulenta, eu estava me referindo no seguinte sentido. Vocês normalmente já entram com antibiótico, já fazem uma cultura, indicam uma lavagem logo de início? Como é que é essa? Assim, a lavagem seria a condição sine qua non, mas o que acontece na vida real é que às vezes a gente recebe um cachorrinho cardiopata, velhinho, que ele não pode ser submetido à lavagem. Então a primeira conduta é qual é o número de infecções que ele já teve. Se for uma primo-infecção, se for a primeira vez que aquilo está acontecendo, a gente faz um exame citológico, que o resultado sai na hora, vê se estamos lidando com bactéria gram-positiva ou gram-negativa, né? Cocos dentro da orelha invariavelmente são gram-positivo e bacilos gram-negativo. E a gente faz uma escolha empírica de terapia. No caso da otite purulenta, terapia tópica e sistêmica. Tá? Porque a sistêmica tem o objetivo de evitar que aquilo evolua para uma otite média ou interna, que é muito mais grave. Se for já uma infecção de repetição, a gente colhe cultura e antibiograma. Hoje nós temos laboratórios em São Paulo que soltam o laudo em 4 ou 5 dias. E a gente espera o resultado para poder fazer a antibiótico terapia mais adequada. Tá? Fazemos também a citologia para dar uma guia se estamos lidando com gram positivo ou gram negativo, mas aí o antibiograma vai ser mandatório na escolha do tratamento. Entretanto, se o animal tiver condição de ser anestesiado, né, esquece que você tem a limitação da anestesia e do dinheiro do cliente. Se isso não for fator limitante, o ideal seria que todas as otites purulentas a gente colhesse cultura e antibiograma, aguardasse o resultado, lavagem óptica e interposição terapêutica. A sequência ideal seria essa. Muitas vezes a gente pula a anestesia ou pelo proprietário ser refratário ou por não ter condição financeira. Paciente também, né? Ou uma limitação de saúde. Um cachorro cardiopata, um nefropata muito idoso. Aí a gente às vezes tenta fazer o procedimento sem passar pela anestesia. Ótimo. Eu também presenciei que existem alguns casos que evoluem negativamente, onde há necessidade de se fazer a ablação parcial ou total do conduto auditivo, né? Em que momento que você chega na conclusão de que há necessidade de se fazer a ablação? A ablação parcial, né, e total. Então, o que define um procedimento ou outro? É a doença de base. Então, se a gente estiver lidando com câncer, né, e a orelha tem aquela conformação de L, então se a neoplasia estiver no ramo vertical, fechando todo o conduto, né, a orelha é um órgão luminar, ela fecha, a gente já opta por ablação parcial. Se o tumor estiver já no ramo horizontal, não tem como tirar parte do ramo horizontal, a gente vai para a ablação total. Então a decisão por um ou por outro procedimento é a altura da doença. Existe uma outra situação em que a gente pode indicar parcial ou total, que são cães alergopatas crônicos. O cão com muito tempo de alergia, como a orelha é um órgão tubular, quando a inflamação é crônica, ela vai fechando. Se não tem mais como passar nada, entretanto a orelha ela continua secretando cera, sebo, células mortas, então você tem que tirar. Aí de novo entra a fibrotoscopia. Se eu consigo perceber pela fibrotoscopia que o problema está só o fechamento, a estenose do ramo vertical, eu faço ablação parcial. Se isso segue até a altura do tímpano, ablação total.
Total. Um outro critério que a gente usa também é se é tão crônico que já está calcificado. Se todo esse tubo, que é uma cartilagem originalmente, ele calcificou pela cronicidade do processo, ablação total. Total também. Então existem alguns critérios, mas resumindo isso tudo que a gente falou é assim, qual é a altura da doença? Ela se estende por todo o trajeto, ablação total. Ela se estende só no trajeto vertical, ablação parcial. O clínico sempre quer fazer parcial, e se não der certo ele vai para total. O cirurgião sempre quer fazer total, porque a abordagem, se ele fizer parcial para depois ele seguir para uma total, é muito complicado em termos de tempo cirúrgico. Então a gente tem que ter bastante critério na indicação para não submeter o paciente a 2 ou 3 anestesias e 2 cirurgias de médio e grande porte. Ô Ronaldo, a dermatoclínica foi uma das primeiras, ou tem sido a única clínica a utilizar como rotina a audiometria, né? Em que situações que vocês indicam a audiometria? Ok, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, no Brasil os pioneiros foram os veterinários de Botucatu. Eles começaram a utilizar, uma técnica que não é a audiometria clássica como a gente conhece, é de cabine, que se faz em ser humano. Na verdade é um estímulo sonoro que é interpretado pelo tronco encefálico e tem um software que capta esses sinais. Ele é parecido com o aparelho que faz eletroencefalograma, inclusive é o mesmo aparelho modificado. E esse exame se chama potencial evocado do tronco encefálico. É uma aferição da audição e é muito utilizado em crianças precoces e crianças com síndrome de Down que não sabem utilizar a cabine, né? Para saber se a criança tem toda a via auditiva íntegra. Então o grupo de Botucatu padronizou a técnica e fez isso experimentalmente, e a dermatoclínica é nesse momento a única do Brasil que faz em pacientes. Faz com indicação de saber se o animal tem audição preservada ou se ele está perdendo. E como a gente trabalha muito com toda essa coisa da otite, a audiometria ela veio para mudar algumas condutas e nos dar mais seguranças de algum procedimento. Então ainda há pouco a gente conversou sobre ablação total. Falar de ablação total significa tirar todo o conduto auditivo e retirar o tímpano. Então você pode até ter uma neoplasia, uma hiperplasia, mas o fato é que a cirurgia corretiva ela é mutilante, ela leva à surdez, se for unilateral de um lado, se for bilateral do outro, de ambos. E aí a gente com a audiometria agora tem mais força de indicação. Então a gente fazendo uma audiometria onde não dá leitura, o animal tem uma alteração severa, então você já estava tendendo a não mais utilizar medicamento a partir de um procedimento cirúrgico mais radical. Hoje a gente consegue com segurança indicar tecnicamente mais amparado e sem nenhum tipo de remorso ou de dúvida do tipo, será que eu estou... Perda da audição, exatamente, provocando a surdez num animal que ainda tinha chance, né? Então, como eu já disse também nesse nosso bate-papo, tem horas que você fica brigando com a orelha, tentando fazer o tratamento medicamentoso quando não existe mais possibilidade. E a aferição da audição te dá essa força. Assim, a resposta terapêutica a medicamentos não existe mais. O animal não escuta mais, né? Então eu faço muito uma relação com o olho com glaucoma. O olho com glaucoma não enxerga e dói, então muitas vezes se opta por retirar, né? Eu acho que a ablação, quando você ainda tem a guarida, quando ainda você tem o amparo da audiometria, você faz a coisa com uma indicação mais precisa e como veterinário você se sente melhor também. Certo. É utilizado então no auxílio, na tomada de decisão, perfeito, na perfeito. questão da ablação. Existe um percentual de proprietários que o animal não tem otite, né? Porque existem a surdez congênita, né? Existem os casos de surdez congênita e que eles nos procuram porque ele já sabe ou ele tem muita certeza ou quase que absoluta de que o cão não escuta. Então ele vem às vezes para a gente dar o veredito, né? É interessante também tanto o cliente quanto o veterinário saber que alguns quimioterápicos, alguns medicamentos, o próprio furosemide, ele pode levar à surdez. Então às vezes também animais que passaram por quimioterapia ou por algum procedimento, o proprietário sente que o animal de alguma maneira não escuta mais, ou escuta só sons muito altos. Então esse aparelho também pode te dizer a partir de quantos decibéis aquele animal está ouvindo ou se ele está completamente surdo.
Ótimo, eu acho que essa conversa foi bem interessante para mostrar para os colegas, mesmo aqueles que trabalham com dermatologia, que esses dois procedimentos, né, tanto a videofibrootoscopia quanto a audiometria, vieram para realmente auxiliar bastante no trabalho do dia a dia. Sim. Né? Hoje é gratificante porque a gente consegue fazer no Brasil o que a gente só escutava em congresso. Né? Há alguns anos, eu acho que você já entrevistou o Ronaldo Casimiro, há alguns anos conversando com o Ronaldo Casimiro em congresso, na faculdade que ele trabalha já se fazia isso, era uma coisa assim, não tão novidade. Né? Eu escuto falar disso desde 2008 no Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária em Hong Kong. E era um pouco frustrante a gente não conseguir chegar lá, porque a gente tem a limitação do equipamento. Os equipamentos custam para os americanos e europeus 1/3 do que custam para a gente, né? São todos equipamentos importados. Mas como a veterinária também tem crescido e o proprietário cada vez mais está disposto a investir no diagnóstico e no tratamento, hoje a gente consegue estar fazendo um serviço de ponta, como se faz aí nas principais universidades americanas e europeias. Muito bem. Bom, a dermatoclínica ela é uma referência, principalmente aqui em São Paulo, né? E o Ronaldo agora inaugurou uma nova unidade, né? Existia a princípio na Zona Norte, no bairro de Santana, aqui em São Paulo, e agora vocês inauguraram recentemente uma unidade no bairro de Moema, né? Isso, na Alameda do Jurupis. Certo. Então eu queria que você aproveitasse, Ronaldo, por favor, deixasse os contatos da dermatoclínica para os colegas que quiserem. Dermatoclínica, acho que o jeito mais fácil, né, uma coisa que a gente tem tentado implantar junto aos colegas, né, o Douglas citou que ontem a gente fez uma palestra na clínica, a clínica não tem um anfiteatro, nem tem uma estrutura de anfiteatro, mas a gente adaptou um espaço da clínica e chamou os colegas da reunião, né, para essa reunião, os colegas da região para essa reunião. E a intenção nossa é cada vez mais estreitar, a gente só faz dermatologia e a gente está tentando implantar agora um serviço de retornar por telefone ou por e-mail aos veterinários que encaminham, e a gente estava sentindo que alguns veterinários tinham dificuldade, gostariam de encaminhar, mas como é uma clínica na Zona Norte, a gente ficava mais retido a Guarulhos, Zona Norte e Zona Leste. Então a gente entendeu que havia uma necessidade de ter numa região mais centralizada, e agora a gente está também em Moema, na mesma avenida do Shopping Ibirapuera. E aí quem quiser ter os contatos, tem todos os telefones, as localizações, a gente tem um site que é www.dermatoclinica.com.br. Acho que lá a gente consegue todos os contatos e vocês tenham, fale conosco, se tiver alguma dúvida, alguma demanda para falar com a gente, vai ser um prazer poder atender todos os colegas. Nós vamos deixar aqui na descrição e também colocar aqui no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem encaminhar algum caso, vocês entrem em contato com a dermatoclínica. Tá ótimo. Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado, um prazer rever você. Foi um prazer te rever depois de muitos anos, né? Com certeza, e te ver bem, te ver tendo o sucesso que você tem. Então realmente foi um prazer muito grande. Passei algumas horas aqui na dermatoclínica acompanhando um pouquinho a rotina e realmente é corrido. Então eu quero deixar mais uma vez o meu agradecimento aqui, Ronaldo, pela sua atenção. E se vocês gostaram desse vídeo, aqui embaixo vocês podem deixar os seus comentários, compartilhem. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, que é muito importante a participação de vocês. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.